A política nacional da pessoa idosa é tema de reflexões e proposições permanentes, tendo em vista que a responsabilidade pela qualidade de vida e pelo envelhecimento com dignidade deve ser compartilhada entre Estado e sociedade. Nossa reflexão parte do impacto cotidiano de projetos, programas e ações sociais na vida da população 60+, nos territórios que habitam. Este é o tema da palestra Política Nacional do Idoso, propostas que estão dando certo, que será ministrada pela doutora Michele Kloss. Nada do Guilherme? Eu vou cantar, então, aqui, quem sabe. Posso cantar, não tenho 60 ainda. Faltam 8 anos, mas já posso cantar alguma coisa. Roberto Carlos, por que não, né? A Maria me acompanha, violino, e a gente faz uma dupla. Produção, o que eu faço, produção? Chamamos a palestrante diretamente, quem sabe? Para não atrasar o evento? Não estou vendo ninguém de laranja agora. Só cor de burro quando foge. Guilherme, palmas para o nosso coordenador executivo da Parceiros Voluntários. Nunca fiquei tão feliz de te ver. Sobe aqui, por favor. Sobe com a Michele, por favor, doutora Michele. Bom dia. Pode ser mais animado, né? Bom dia. Bom dia. Pessoal, muito obrigado. Obrigado às autoridades presentes, todos os palestrantes que já estão aqui, a todos vocês que estão fazendo esse belo evento, esse evento que ele começou municipal, agora ele é nacional. Desculpa a correria, que a gente está tendo um workshop com alguns palestrantes que vão palestrar à tarde, a Mariana, e é aqui embaixo. Daí, como atrasou um pouquinho aqui, eu fui lá atender o pessoal. E aí falaram assim, Guilherme, estamos só te esperando. Eu, como sou asmático, subi num pulo, né? Então agora, pessoal, obrigado mesmo. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado ao Conselho do Idoso, aos representantes da Prefeitura. Mas obrigado a todo o público 60+, que aqui está e que tanto nos inspira. Obrigado a todos os representantes de entidade de classe. E obrigado, Michele, por uma ótima e inspiradora fala para todos nós. Bom dia, obrigada. Bom dia, pessoas. Bom, né, já que todo mundo está um pouco mais animado, me sinto mais à vontade para conversar com vocês. Eu só vou pedir para aumentar aqui, fazer em modo de apresentação. É possível? Não é possível. Não é possível? Eu vou ter que rolar para o PDF. Oi? Eu vou ter que rolar para o tipo que está em PDF. Tá bem. Doutora Michele, só deixa eu lhe apresentar. Doutora Michele é especialista em psicopedagogia institucional, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em gerontologia biomédica pelo Instituto de Gerontologia Biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora universitária, Michele também é autora do livro Mudando de Endereço, Como Escolher um Residencial Geriátrico. Boa fala, por favor. Bom, já cheguei me atravessando, né? Atropelando, então. Esse é mais ou menos o meu jeito de ser, né? Já chego chegando. Bom, gente, então, meu desafio hoje com vocês vai ser falar de Política Nacional do Idoso. Parece que é um tema que todo mundo mais ou menos sabe, então eu vou tentar pegar aquilo que todo mundo mais ou menos sabe e tentar falar de um jeito diferente, para ver como que a gente pode colocar, de fato, a Política Nacional do Idoso na nossa vida, certo? Então a proposta hoje é, vamos falar de Política Nacional do Idoso. E aí eu tenho um caminho, que em princípio era para ser um caminho grande atrás de mim, então a gente vai se virando aqui com o que tem. E a ideia é, a Política Nacional do Idoso, a gente percorreu um caminho para chegar até ela. E quando a gente chega na Política Nacional, vários caminhos se abrem. Então eu quero fazer um breve resgate desse caminho, para a gente poder entender de onde a gente veio, e basicamente entender aonde a gente chegou com a Política Nacional do Idoso, certo?
2003, a gente tem o Estatuto do Idoso. Que bom. A política, por exemplo, ela não pune, ela não criminaliza. O Estatuto, que também é uma lei, ele vem e vai trazer punições para quem violar direito das pessoas idosas. Então, também é um marco importante. Então, são 3 pilares hoje que a gente precisa se ater quando a gente está falando de política para idoso. E, bom, dentro dessas 3, o meu desafio, de novo, é falar em política nacional do idoso. E aí vocês devem estar perguntando, Michele, mas por que você está falando em política nacional do idoso, se hoje todo mundo fala na pessoa idosa? Bom, porque isso é lei. E a lei, ela foi escrita como política nacional do idoso. E eu não posso mudar a lei. Por mais que eu gostaria de poder dizer política nacional da pessoa idosa, ou estatuto da pessoa idosa, para contemplar homens e mulheres, por ser uma lei e estar definida dessa forma, até mudar a lei, eu preciso me referir dessa forma, certo? Bom, e aí dentro da política nacional do idoso, eu tenho o quê? Princípios e diretrizes. Basicamente, o que são princípios? Os princípios são a base fundamental dessa política. Então, o que é ali de fundamento? O que estrutura essa política? E o que direciona? Então, que direcionamento essa política dá às ações de governo e às ações não governamentais? Bom, e aí agora a gente vai começar a pensar. Opa! Eu vou pedir ajuda ali, porque agora está isso. Então, bom, os 2 primeiros princípios, as 2 primeiras bases da política nacional do idoso são, basicamente, a família. Então, a gente tem a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar o idoso em todos os seus direitos de cidadania. Prestem atenção. Isso é muito parecido com o que está lá no Estatuto. E essa ordem, os advogados que me ajudem, ele é uma ordem hierárquica. Portanto, primeiro família, depois sociedade e depois Estado. Mas o que vem acontecendo? Antes, nós tínhamos aquelas famílias numerosas, certo? Então, nós tínhamos aqueles 6 filhos por família. Hoje, a gente tem 2, 1 filho. Muitos não têm nem filhos. Então, a gente está começando a se dar conta que a família está perdendo o quê? A capacidade de proteger seus membros. Então, a gente ainda carrega muito aquela ideia de que família cruel, que abandonou seus idosos. Muitas vezes os idosos, ou esses sujeitos que estão sozinhos, eles de fato não têm mais ninguém. E aí onde está o Estado ou a sociedade para cumprir esse papel de proteção? O que hoje a gente tem? Vocês viram que hoje eu acordei incomodativa, né? Porque hoje eu estou só perguntando, assim, né? Daqui a pouco eu vou descer aí e vou perguntar para vocês, vou ver o que vocês me respondem também, né? E, bom, e o envelhecimento diz respeito a quem? À sociedade. Portanto, eu não posso tratar do envelhecimento como sendo algo só meu. Uma responsabilidade só minha. Então, se eu envelhecer bem ou se eu envelhecer mal, é só responsabilidade minha. Não. Existem alguns discursos por aí que falam muito na questão da saúde, né? E que nos responsabilizam muito. No sentido de que, olha, se tu está doente, foi porque tu não te cuidou. Se tu não conseguiu guardar um bom dinheiro para o futuro, se tu não fez uma poupança, foi porque tu não foi previdente. Mas que estrutura social eu tive, em termos de trabalho, acesso a recursos de saúde, que me permitiu, de fato, envelhecer com dignidade? Então, o envelhecimento, ele diz respeito à sociedade. E, por isso, ele é um tema importante nesse seminário. E, por isso, que hoje se olha para essa população 60+, porque, basicamente, quem não é 60+, quer se tornar 60+. Então, é, sim, interesse de todos. Não discriminação da pessoa idosa. Isso é um valor. Isso é um princípio da política nacional. Ela diz, não discriminação. E eu pergunto para vocês, como a gente trabalha a não discriminação quando no mercado de trabalho, muitas vezes, com 35 anos, 36, eu já sou velha para algumas funções? E aí a gente começa a pensar que a discriminação etária, ela não começa aos 60 anos. Ela acontece ao longo da nossa vida em várias formas.
Porque, de muitas maneiras, negar o envelhecimento é também negar um processo de aproximação com uma finitude, é negar as mudanças que acontecem, é negar alguns afastamentos que, porventura, a vida vai nos dar. E é por isso que, às vezes, é tão difícil tocar nesses pontos. E, quando a gente trabalha com discriminação, a gente trabalha desde pequeno. Porque a gente tem que ensinar às crianças o não preconceito. A gente tem que ensinar para as crianças a não discriminar o idoso e a chamar pelo nome, e que nem todo mundo é vô e vó. Dentro dos princípios, a gente tem como principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas por meio da Política Nacional do Idoso, o idoso. E o que a gente vê muito? Pessoas que trabalham com idosos sendo mais protagonistas do que os próprios idosos. E esse é um dos nossos grandes desafios. É que a política do idoso ela seja feita ou ela seja protagonizada pelo idoso. Quem aqui tem mais de 60 anos? Levanta a mão. Só levanta a mão. Certo. Quem tem menos? Agora eu vou ver o resto. Ok, a gente está meio a meio. Isso é um super avanço. Há 5 anos atrás, esse número seria infinitamente maior de trabalhadores e não de idosos. Por quê? Porque a gente se preocupa muito em cuidar do idoso, quando, na verdade, muitos idosos não precisam nem de cuidado. O senhor que idade tem? O senhor precisa de cuidado? Não está precisando, né? Mas eu posso lhe olhar e dizer assim, mas o senhor tem cabelo branco. Como é que eu não vou lhe cuidar? Então, essa é a ideia. A gente acaba associando alguns estereótipos da discriminação e achando que todo idoso precisa de cuidado. E perdendo um ressignificar de vida, como foi mostrado aqui. Então, e um último princípio, que são as contradições entre o meio rural e o meio urbano, que deverão ser observados pelas políticas. O que isso significa? Que idosos do meio rural e da cidade têm que ter as mesmas condições. E aí eu pergunto, será que a idosa do campo tem acesso à mesma mamografia que a idosa da cidade? Será que ela consegue ter acesso às mesmas condições de assistência social, por exemplo? Não sei. Quer dizer, na verdade, eu até sei, mas não vou contar para vocês. Tá? E aí, a gente vai para as diretrizes, porque isso era a base da política, certo? E aí, tendo por base, a gente vai para as diretrizes, que é o direcionamento, para onde essa política nos leva. E aí a gente tem basicamente... Pode baixar um pouquinho para mim, por favor? A gente tem basicamente seis diretrizes. Formas alternativas de participação em convívio social. Priorização do atendimento. Então, idoso é prioridade. Uma dessas diretrizes a gente consegue perceber muito claro, agora por último, na questão dos 80+, da super prioridade. Então, a gente já tinha a prioridade dos 60 para uma série de questões, e agora nós temos a prioridade para quem tem mais de 80. Então, isso está dentro do quê? Das diretrizes da política nacional. É um jeito de ver essa política agindo. Capacitação de RH, tanto nas áreas de geriatria quanto de gerontologia. Sistema de informação integrado. Então, bom, o que acontece com a população idosa em Porto Alegre, será que esses dados estão disponíveis para eu também comparar com o que está acontecendo com a população do Nordeste? Mecanismos para divulgação de informações. Como eu divulgo as informações referentes à população idosa? E apoio a estudos e pesquisas. Basicamente, são esses os caminhos. Para cada um desses caminhos, tem uma série, então, de orientações, de ações de governo, e que estão estruturadas por áreas. Bom, e aí eu comecei a pensar, e dentro da minha vivência e caminhada como assistente social, e conhecer também espaços públicos, espaços privados, organizações não governamentais, o que hoje vem dando certo? E aí a gente tem habitação e urbanismo. Uma das diretrizes da habitação e urbanismo, por exemplo, é a adaptação de casas, adaptação de moradias, política para adaptação de moradias. Isso é muito difícil, mas existe.
O município de Veranópolis, por exemplo, nesse ano, lançou o primeiro programa de incentivo para a melhoria das habitações. Então, ele dá dinheiro, dá dinheiro ao material de construção para que as pessoas façam as reformas e melhorias na sua casa. É específico para idoso? Não. É para a população. Agora, pensem, é a terra da longevidade. É um município que investe no envelhecimento com dignidade. Aí ele olha para as moradias e diz, as pessoas têm que envelhecer em casa e com condições. Vamos incentivar para que essas casas fiquem melhores, para que as pessoas não sofram com queda, para que as pessoas tenham mais condições de habitabilidade. E aí, bom, nós temos uma política pública possível e que acontece. Assistência social. Habitação e urbanismo. Agora, em junho, eu visitei Campina Grande, onde tem festa junina, sabe? Aquela maior arraial do mundo? Eu fui. E aí, de quebra, para além de dançar quadrilha, eu conheci também um condomínio chamado Cidade Madura. E o condomínio Cidade Madura, ele é um projeto do governo do estado da Paraíba, que acontece já em 6 municípios da Paraíba, totalmente financiado com recurso público, específico para pessoas acima de 60 anos. Não é para idoso, a faixa ali salarial é de até 5 salários mínimos. São pessoas que, ou seja, não são um público prioritário da assistência social, são pessoas que envelheceram e que vivem em comunidade e que têm uma estrutura para isso. E o projeto é lindo, as casas são ótimas, né? E aí, sim, bom, é uma política possível? E é uma política estadual. Assistência social. Aqui é um grande campo, porque, basicamente, aqui, hoje, uma das maiores políticas dentro da assistência social é o benefício de prestação continuada para idosos acima de 65 anos. Embora o BPC seja pago lá no INSS, na Agência da Previdência, ele é uma política, ele é um recurso do cofre da assistência. Então, é aqui na assistência social que esse idoso chega e é aqui, então, que ele é atendido, pensando sempre na questão da família. Basicamente, todos os municípios têm políticas de assistência social. O que a gente tem que se perguntar é o que hoje a gente não está conseguindo atender nessa política de assistência social e, basicamente, o que mudou no perfil que busca a assistência social. Justiça. Quando a gente fala em justiça, a gente, pensa sempre na judicialização de processos. Mas eu trouxe para vocês um exemplo que eu acho muito bonito, que foi feito pelo Ministério Público de Cachoeira, aqui do Rio Grande do Sul, tá? Que se chama um Projeto Cuidar. O Ministério Público recebeu uma série de denúncias em Cachoeira, alguns anos atrás, para falar sobre o quê? Sobre abusos que vinham acontecendo com idosos. Mais de 700 idosos sendo abusados ou violentados em instituições daquela região. O Ministério Público de lá, os promotores, levaram cerca de 2 anos até fazer uma articulação que envolvia prefeituras, estados, os órgãos, então, públicos e também toda a parte da sociedade, para que isso pudesse ser rompido e que essas pessoas pudessem retomar os seus direitos, retomar a sua dignidade. Aí pergunto para vocês, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa só, de repente, no processo que está lá, onde eu vou denunciar uma violação. Mas esse trabalho foi tão bonito, que foi tão articulado, e, de fato, aqui eles entenderam que o idoso não é só uma parte, mas é um todo. Saúde. Quem aqui já ouviu falar de um projeto de pesquisa chamado ELSI Brasil? Levanta a mão. Quem já ouviu falar do ELSI Brasil? Uma vivente lá atrás. Ninguém mais? Gente, o ELSI Brasil é um estudo longitudinal de saúde do envelhecimento, tá? ELSI Brasil. ELSI, Estudo Longitudinal de Envelhecimento. E esse estudo, o que ele está fazendo? A população que ele está estudando, um pouco mais de 10 mil pessoas, coordenado pela Fiocruz, em Minas Gerais, para entender o perfil de saúde da população brasileira. E ele conversa com outros projetos de outros lugares do mundo para entender questões de medicamento, acesso à saúde, uma série de questões importantes para nós, para nos dar dados, para a gente poder fazer política pública.
E ele é importante, porque as pessoas preenchem formulários e podem participar desse estudo. E agora ele está entrando na sua segunda fase. Mas ele vem sendo pouco divulgado. Porque assim como muitos aqui, quase a totalidade não conhece, pouca gente conhece mesmo. Depois, obrigada. Cultura, esporte e lazer. Hoje a gente viu 2 exemplos de como a cultura, o esporte, na verdade, como a cultura e o lazer podem se manifestar, tanto na apresentação cultural, quanto na questão da música. Né? E são ações muito importantes para dar significado e sentido para a vida. Rubem Alves contava uma história que ele tinha ido fazer uma fala para idosos, e para pessoas idosas, e aí ele chegou na frente e disse assim: todos vocês são uns inúteis. E aí, o que aconteceu? O povo se revoltou. Não, porque eu não sou inútil, porque eu levo meu neto na escola, porque eu cuido do não sei o quê, porque eu trabalho aqui, porque eu não sei o quê. E aí todo mundo começou a falar das coisas que faziam. E aí ele disse: calma. Útil é papel higiênico. Útil é vassoura. Útil é saco de lixo. O que é inútil? Inútil é música. Inútil é poesia. Inútil é aquilo que muitas vezes nos traz beleza. E que a vida não tem que ser a busca por uma utilidade, mas que tem que ser, sim, a busca por algo que nos faz feliz, por algo que nos realiza, por algo que nos completa. Então, que ser inútil é também ser poesia, é também ser música. E isso é um jeito diferente de pensar, muitas vezes naquela ânsia que a gente tem de fazer coisas úteis e esquecer dessa dimensão de cultura, esporte e lazer, que é tão importante para a nossa realização como ser humano. Trabalho e previdência. Esse é um ponto muito delicado. Né? Porque hoje quem está aqui tem a sua previdência, pelo menos quem já está aposentado, tem sua previdência garantida. Os demais, a gente vai sentir o impacto daqui a alguns anos. Mas o que é o ponto aqui, em termos de trabalho? Tá? Existem 2 categorias de pessoas que trabalham. As que trabalham porque amam, as que trabalham porque se realizam, as que trabalham porque gostam e porque é importante, e porque enxergam sentido nisso, e as que trabalham porque precisam. O que acontece? É bonito trabalhar quando se precisa, com 20, 30 anos? É. Mas será que é bonito trabalhar quando se precisa aos 80? Porque não se tem condições de ter uma vida digna, de ter um pouco de descanso, de lazer ou de cultura? Então, pensar trabalho é também pensar em questões de igualdade e desigualdade. Tá? Eu trago isso só para pensar um pouquinho. Educação. A educação não necessariamente precisa ser uma educação formal. Não necessariamente precisa, agora todo mundo vai voltar para os bancos escolares. Educação é um processo que acontece na nossa vida o tempo todo. Ou seja, a gente aprende até o último suspiro. Ou a gente reaprende. A gente reaprende as letras quando a gente esquece, a gente reaprende a tocar um instrumento, a gente reaprende coisas que a gente foi, muitas vezes, forçado a não fazer ao longo da vida. A gente aprende a cozinhar quando fica viúvo, né? A vida inteira a mulher cozinhou para nós, fiquei viúvo, o que eu vou fazer? Comer no restaurante o resto da vida? Não, aprendo a cozinhar. Então, a gente vai aprender isso, também são processos educativos. Qual é a diferença hoje? Que o nosso público idoso, ele não está buscando só uma alfabetização. Ele está buscando um curso de inglês, ele está buscando uma pós-graduação, ele está buscando terminar o ensino médio, ele está buscando fazer o Enem para entrar na faculdade. E essas oportunidades é que são importantes e elas têm que ser acessíveis a todos. Opa. Orçamento. Bom, Michele, aí assim, uma coisa que eu aprendi, e que todos vocês já devem ter notado, é que a gente não faz política pública, ou qualquer tipo de política, sem dinheiro. Na verdade, a gente faz muito pouca coisa sem dinheiro, certo? Então, para poder ter uma política estruturada, a gente precisa de orçamento. A política do idoso prevê orçamento? Não. Ela vai dizer o quê? Que é de responsabilidade dos municípios, do Estado e da União alocar recursos para a política do idoso. Mas, Michele, a política do idoso me parece tão pulverizada, tão fragmentada. É isso mesmo. Vamos pensar. Olha só, saúde.
Como é que eu consigo ver os números da saúde que atendem idoso? Qual é hoje? Pensem comigo. Falem comigo. Bem professora, né? Aquelas coisas que vai ficar aqui no microfone agora. O que hoje a gente pensa que gasta mais dinheiro com idoso na área da saúde? Primeira coisa que vem à cabeça. Remédio, plano de saúde, internação e fisioterapia. Isso é custo. Mas é importante. Onde é que eu vejo o meu recurso? Vacina. Aí tu vai lá pesquisar onde é que o idoso está na política de saúde? Vacina. É vacina. Eu tenho tantos milhões, gasto em vacina para gripe, tá aí meu dinheiro do idoso. Idoso é vacina da gripe? É muito mais que isso. Porque o recurso ele vai estar pulverizado em outras ações que a gente não consegue fazer o recorte e entender que sim, existe recurso atendendo a população idosa, mas que ele não aparece, porque muitas vezes as ações elas também não são promovidas. Assistência social. A assistência social tem como centro, como eixo, a questão da família, a matricialidade familiar. O idoso está onde? Está na família. Portanto, o recurso da assistência está no idoso também. Mas onde é que eu vejo esse idoso? Então, isso a gente tem que começar a entender que o idoso está dentro desse orçamento, mas ele não aparece. Por quê? Porque não tem uma parte que diz política do idoso. E na educação é ainda pior. Por exemplo, o EJA, ensino de jovens e adultos. Na educação, qual é a maior reclamação? A formação toda é preparada para jovens adultos. E adultos, não idosos. Então, que estrutura eu tenho? Todo o EJA, quer dizer, uma boa parte dos EJAs da educação de jovens e adultos, ela é à noite. E os idosos querem estudar de dia. Que estrutura eu tenho para ofertar aula de educação de jovens e adultos durante o dia? Isso são tudo conversas que a gente pode ter e que varia de município para município. Tem município que já entendeu isso e que modificou suas políticas municipais. Tem município que não entendeu ainda. E aí, bom, tem duas palavrinhas que eu destaco quando a gente fala de política nacional do idoso. Equidade e totalidade. A nossa legislação e a nossa Constituição vai dizer que somos todos iguais, certo? Olhem para o lado. Olhem para o lado. Oh, podem parar de me olhar, eu sei que eu estou linda hoje, mas podem parar de me olhar e olhem para o lado. Vocês são iguais. Tu é mais bonito que ele. Vou ter que concordar, desculpa aí. Então, assim, basicamente, não somos iguais. A grande questão é, quando a gente entende que a igualdade é um critério para acesso a políticas e serviços, a gente inicia a caminhada para a desigualdade. Porque não somos iguais. Por exemplo, quem tem deficiência auditiva? Se não tivesse uma intérprete de Libras, não conseguiria acompanhar o que eu estou dizendo. Portanto, não seria um evento inclusivo. E eu não conseguiria dar condições de igualdade para que todos acompanhassem a minha fala. Então, isso é a materialização de equidade. Garantir o quê? Acesso à mesma coisa. Todo mundo queria chegar aqui hoje. Todo mundo veio do mesmo jeito? Todo mundo veio de carro? Teve quem veio de ônibus, tem que veio a pé, tem gente que veio de aplicativo, tem gente que veio de condução própria, tem gente que veio a cavalo. Vieram do que quiseram, porque haviam condições para acessar aqui. E são essas condições que a equidade, quando a gente pensa a política do idoso, tem que dar. E muitas vezes a gente pensa segmentado. E aí eu vou para outra palavrinha, totalidade. O que é a totalidade? É ver o idoso de forma integral. Ver na sua completude. Porque aqui ninguém é só saúde, ninguém é só assistência, ninguém é só lazer, ninguém é só economia, ninguém é só transporte. Cada um aqui é múltiplo. E é isso que hoje a gente está tensionando. Que pensar a política do idoso é mais do que pensar pequeno, na caixinha, na área. É pensar a completude.
E que os projetos, programas, e que quando a gente pense em assistência ao idoso, a gente pense no idoso, que é aquele idoso que está envelhecendo em casa, com saúde, bem, com condições de viajar para a Europa, mas com aquele idoso que, infelizmente, teve um declínio de vida e que está lá também precisando de uma assistência domiciliar, para que possa ter o seu fim de vida com dignidade. A gente precisa pensar nesse envelhecimento bom para todos. Como nos tornamos parte dessa política? Ali na educação, eu tinha esquecido de falar que eu tenho uma colega fisioterapeuta, que é minha parceira de trabalho, que se chama Gisele Varani, e que está aqui hoje. E aí a gente fez um trabalho para apresentar num simpósio internacional sobre a presença do conteúdo de gerontologia, sobre envelhecimento, nos currículos de serviço social e fisioterapia. O que a gente encontrou? Que houve um aumento do número de faculdades que oferecem as disciplinas de gerontologia ou de estudo do idoso. Ou seja, os nossos profissionais de serviço social e de físio estão saindo mais preparados para atender a população idosa. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente se torna parte dessa política? Bom, eu sou parte dessa política quando eu capacito RH na área do envelhecimento. Porque isso é uma das diretrizes, capacitação de RH. Então, cada um de nós aqui faz parte da política, por exemplo, quando é idoso. E quem não é idoso? Quando cuida do avô e da avó. Quando presta serviço para uma pessoa com 60 a mais. Ou seja, de alguma forma, todos aqui fazem parte da política. A questão é o como a gente participa efetivamente da construção dessa política. Se a gente participa dos espaços de discussão, de tensionamento, se debate sobre isso, ou simplesmente espera que as coisas cheguem. Tipo, foi aprovado, beleza, política está feita. Alguém fez. A política, e aí pensando política enquanto poder, porque política é poder. Alguém pode alguma coisa. Vamos pensar, na família existe democracia? Meu pai sempre disse que era ditadura econômica. Manda quem ganha mais. Porque pensa, um pai e uma mãe, 3 filhos, pai e uma mãe querem salada, os filhos querem batata frita, no processo democrático quem é que ganha? A batata frita. Né? 3 contra 2? Então, assim, a família não é o melhor espaço democrático, mas eu fui falar sobre isso por quê? Porque a gente exerce poder em todas as relações. E política do idoso também é poder, é tensionamento, é o espaço de discussão lá no conselho, é o espaço de discussão no exercício do voto, é o espaço de discussão na comunidade, é o espaço de discussão quando eu vou levantar as demandas, é o espaço de discussão quando eu chego no posto e digo, cadê o médico? Cadê o enfermeiro? Cadê o atendimento? Cadê a vaga? Certo? Bom, política de idoso. É de todos, para todos e com todos. Não existe política do idoso feita só por alguns agentes. Ela é extremamente coletiva. E aí eu fecho com o que o colega falou um pouco antes de mim, da questão da colaboração. Ela é uma política extremamente colaborativa, porque ela precisa de todos. E, por fim, o que eu peço, na verdade, e sugiro, e aí eu não sei como é que está meu tempo aí de fala, é que no processo, nessa caminhada do processo de envelhecimento, de entender as políticas, de fazer parte da política, de exercer política, que de fato você envelheça, você viva, você crie, você inove, você persista e você acredite. Porque isso é vida. Acreditar é vida. E acreditar que, sim, todo dia tem um objetivo. Nem que seja molhar a planta, nem que seja ver o neto crescer, nem que seja mudar a TV, nem que seja mudar o mundo. A gente tem que ter um objetivo. E que isso faça parte desse projeto que é a vida. E que no projeto de vida, o projeto de vida de vocês caiba fazer parte da política. Caiba trocar aquilo que não está dando certo por iniciativas que podem dar certo.
Então, é com isso que eu me despeço. Agradeço o espaço de fala e de conversa. E agora eu fico aberta para que vocês possam, então, conversar comigo, me perguntar, interagir. Fiquem à vontade. Muito obrigada.